Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém. O Senhor, em sua eterna providência, em sua bondade e em sua própria Escritura, nos convoca no dia de hoje a que nós prestemos a Ele uma adoração, um serviço cultico, e assim possamos exaltar o seu nome, lermos da sua palavra, louvarmos ao Senhor e assim também ouvirmos da sua voz através da palavra que será exposta nessa noite. Por isso, nesse momento, nós nos dedicamos a isso, voltando toda a nossa atenção e o nosso coração à exaltação do Senhor nosso Deus nesse momento. E não poderíamos fazer isso se não conduzidos pelo Santo Espírito de Deus e pela mediação de Cristo Jesus. Assim, portanto, oremos ao Senhor, roguemos a Ele que nos conduza nesse serviço de adoração. Fechemos os nossos olhos, baixemos a nossa fronte e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Deus, bendito, soberano, eterno, imutável, Senhor de toda glória, todo-poderoso, a Ti exaltamos, honramos e glorificamos o Teu santo e bendito nome. De eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Senhor da providência e que conduz tudo e a todos para a glória do seu santo nome. Senhor, diante de Ti aqui, quedados aos Teus pés, Te exaltamos e Te louvamos, Senhor, pela beleza da Tua santidade, pela Tua glória, pela Tua bendita, Senhor, misericórdia sobre nós, por nos dar a oportunidade de oferecermos um serviço de adoração ao Senhor. Mas só podemos fazer isso, Senhor, pela condução do Teu Santo Espírito em nosso meio, pela mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aqui o nosso intuito é bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor e sermos, Senhor, edificados, exortados pela Tua santa e bendita palavra. Aqui também dedicaremos daquilo que temos, reconhecendo que todas as coisas pertencem ao Senhor e ao Senhor somente. Assim Te rogamos que o Senhor possa falar ao nosso coração, como também receber este serviço de adoração, que suba a Ti, Senhor, como aroma suave, não por nós, que somos falhos e pecadores e limitados, mas sim pela mediação de Cristo Jesus, por aquilo que fazemos e é conduzido pelo Senhor, a fim de que seja feito de forma boa e agradável a Ti, Senhor, nosso Deus. É assim que Te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 25, e os que puderem se coloquem de pé em reverência à palavra bendita do nosso Deus. E assim façamos uma leitura alternada, em que eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo de número 25, leitura alternada, diz assim a palavra santa e bendita do nosso Deus. De Davi: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia.
Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da bondade, da tua bondade, ó Senhor. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Amém. Bendito seja Deus. Ainda de pé, abramos os nossos hinários, Hinário Novo Cântico, no hino de número 16, Louvor a Deus. Louvai a Deus, soberano o Senhor, do que é feito. Louvai-o sim, de vossa alma, tesouro perfeito. Cantemos juntos ao Senhor nosso Deus. Louvai a Deus, soberano Senhor, do que é feito. Louvai-o sim, de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus e vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa, confia. Lembrai também que o poderoso vos vê, fazem feliz companhia. Sentar, meus amados irmãos. Havendo nós lido a palavra do Senhor, e havendo nós reconhecido a sua grandeza e a sua majestade, o que nos cabe nesse instante é um sentimento de arrependimento e de confissão dos nossos pecados. Nós faremos isso com base na instrução da parte de Deus que se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículos de 1 a 6, os quais eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente. Texto esse que nos diz: No 8º mês do ano 2º de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora de vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles?
E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Amém. Meus amados irmãos, nós temos agora a oportunidade de individualmente confessarmos ao Senhor e diante do Senhor os nossos pecados, as nossas transgressões. Faremos isso silenciosamente e individualmente, e dentro de alguns instantes quebrarei o silêncio, orando de voz audível, agradecendo pelo perdão recebido da parte de Deus. Oremos. Eterno Deus e bom Pai, Senhor nosso e Deus nosso, quão grande é a tua misericórdia, Senhor, sobre todo o teu povo, que mesmo justificados, mas ainda transgredimos a tua lei, que até mesmo, como diz a tua palavra, que acabamos de ler, os nossos pais fizeram o que estava errado diante do Senhor nosso Deus e foram punidos por conta disso. Mas não poucas vezes nós nos esquecemos, Senhor, do teu agir sobre aqueles que são pecadores. Nós muitas vezes nos esquecemos dos registros que a tua palavra nos traz, de que aqueles que não te obedecem sofrerão juízo da parte do Senhor. Juízo este justo, porque o Senhor é justo. Mas, Pai, confessamos diante do Senhor os nossos pecados e ao fazermos isso, reconhecemos que somos culpados de toda a nossa transgressão. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes não andamos em conformidade com o que o Senhor preceitua a cada um de nós. Envergonhamos o teu nome e quebramos a tua lei. E por isso te clamamos nesta noite. Compadece-te de nós, ó Senhor, nosso Deus. Tem misericórdia das nossas vidas e livra-nos, Senhor, dos nossos pecados. Afasta-nos das nossas transgressões. Purifica-nos com hisopo e ficaremos, sim, limpos diante do Senhor nosso Deus. Bendizemos o teu nome porque a tua palavra nos diz que o Senhor Jesus Cristo veio até nós, se encarnou e obedeceu perfeitamente toda a lei e derramou o seu sangue precioso no Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê seja justificado e alcance perdão da parte de Deus. E por esta razão e por este mérito, não nosso, mas unicamente de Cristo Jesus,
é que nós bendizemos o teu nome, porque através de Cristo recebemos com gratidão perdão da parte do Senhor. Como o Senhor nos diz, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia da parte do Senhor. Assim, portanto, alcançamos misericórdia, havendo confessados os nossos pecados. E por isso bendizemos ao Senhor, por esta infinita misericórdia, pela sua grande graça sobre nós, em nos conceder o perdão em Cristo Jesus. É assim que nós choramos, no nome dele. Amém. Abramos mais uma vez as nossas Bíblias no livro de Salmos, dessa feita, número 149. E de pé, façamos uma leitura em uníssono dos versículos 1 e 2. Salmo de número 149, versículos 1 e 2. Leitura em uníssono. E os que puderem, se coloquem de pé. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Perdoados, então, meus amados irmãos, agora juntos cantemos e louvemos ao Senhor nosso Deus com dois cânticos. Digno é o Senhor e Emanuel.
Sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Diante desse Deus, nós temos agora a oportunidade de dedicarmos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. É a instrução da parte do Senhor para isso. Está no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 28, que nos diz: disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Amém. Temos a oportunidade de servir ao Senhor também em dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo o que nós temos provém do Senhor. Faremos isso enquanto cantamos o hino de número 63 do Inário Novo Cântico, As Muitas Bênçãos. Se a vida as vagas procelosas são, se com pensamento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizer-as todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Eis acaso humanos, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem te levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizer-as todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizer-as todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo, breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizer-as todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Bendito seja Deus. Vamos orar agora, meus irmãos. Vou pedir ao nosso irmão Alcides que possa orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esses dízimos e ofertas, e também rogando a Deus iluminação da parte do Espírito Santo para o seminarista Eliseu Júnior, que trará a mensagem dessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, mais um momento, ó Pai, nos encontramos na Tua casa, e já lemos da Tua palavra, já cantamos, já estamos aqui para dedicarmos a nossa vida, ó Deus. Somos gratos a Ti pela oportunidade de podermos contribuir com esse trabalho que é dedicado a Ti, e também pela vida do nosso irmão Eliseu, ó Pai. Que o Senhor esteja dando a ele capacidade e que ele venha estar falando a Tua verdade de forma simples. E
nome de Cristo Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Chegamos, meus amados irmãos, ao momento central desse culto em que ouviremos a palavra do nosso Deus sendo exposta pelo seminarista Eliseu. Que o Senhor te use poderosamente, nos edifique. Deus abençoe. Boa noite, amada igreja. Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de pedir que os irmãos, por gentileza, possam abrir suas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 2. Nós daremos sequência às nossas exposições no livro de Ruth. Nós finalizamos no último sermão do mês passado o capítulo 1 e hoje nós daremos início ao capítulo 2. Nós leremos o que compreende apenas dos versos 1 a 3. Ruth, capítulo 2, dos versos 1 a 3. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Graças te damos ao Pai, bendizemos, louvamos o teu nome, por tudo que foi executado até aqui diante da tua presença, tudo isto conduzido pelo Senhor, culto de louvor e adoração ao teu santo e excelso nome. Obrigado pela oportunidade que temos de ler a tua palavra, que é santa, autoritativa e inerrante. Obrigado, ó Pai, porque podemos entoar louvores de gratidão ao teu nome. Obrigado também agora por este momento que temos de ouvir, ó Pai, da tua voz. Para isso nós te pedimos que o Senhor Deus fale conosco por instrumentalidade da tua palavra. Nós estamos desejosos de ouvir da tua voz, sermos exortados, edificados, confortados e consolados pela palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nisto. Toma-nos então todos nas tuas mãos. Esta oração que nós fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ruth, no capítulo 2, nós leremos dos versos 1 a 3. Assim diz a santa palavra do nosso Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Amém. Meus irmãos, como já dito, nós hoje adentramos neste capítulo 2. E é interessante notar que esse próprio capítulo já traz consigo uma necessidade de recapitulação com o que aconteceu anteriormente, mais especificamente no capítulo 1. Se você esteve aqui presente nas demais pregações, ou se você conhece o livro de Ruth, conhece a história trazida neste livro, você vai se lembrar certamente que o capítulo 1 se inicia com a história de Elimeleque. Mas agora, aqui no início do capítulo 2, então, nós temos uma nova figura aparecendo. Então veja que há um contraste relacionado a isso. O capítulo 1 se inicia com a história de Elimeleque, mas agora ele vai trazer uma nova figura, um outro representante para esta família que outrora havia sido destruída. O primeiro, na verdade, no primeiro capítulo, Elimeleque, quando aparece, você vê que ele não trata o seu pecado. Há uma fome na região de Belém. Aquele povo, então, decide, Elimeleque, juntamente com sua família, sua esposa e seus 2 filhos, deixar o povo do Senhor, deixar a terra que o Senhor, Deus mesmo, estabeleceu para que eles assim habitassem. Então, eles deixam o povo do Senhor e vão em busca de resolver um problema que era pontual na vida deles, que era a fome. Mas como nós bem lemos, essa fome era causada pelo pecado na vida do povo. A atitude, então, deveria ser arrependimento ao Senhor, orar, clamando a Deus por misericórdia, pedindo perdão pelos pecados cometidos e assim, então, esperar que a mão do Senhor fosse aberta novamente sobre a vida deles. Entretanto, não é isso que eles fazem. Eles não voltam-se a arrependimento ao Senhor, pelo contrário, eles deixam a terra do Senhor, eles deixam o povo do Senhor e partem para a terra de Moabe, uma terra que era inimiga de Israel, uma terra idólatra.
E as consequências disso são muito claras, como nós vimos nos sermões anteriores. E se você ler o capítulo 1, você também verá essa realidade nos 5 primeiros versículos, onde Elimeleque não trata do pecado, expõe a sua família a este pecado, expõe eles ao risco de afastarem-se do Senhor, e o que ele colhe então é morte para si mesmo, é morte para os seus 2 filhos. Uma de suas noras então volta aos seus próprios deuses, volta para a idolatria, e ele então deixa a Noemi e a Ruth desamparadas. Então nós vimos também no meio nesse intervalo entre o capítulo 1 e o capítulo 2, no segundo sermão, essa virada de chave, onde Noemi retorna ao povo do Senhor, retorna à presença do nosso Deus, e ela vai então com uma de suas noras, que é Ruth, aquela que foi redimida, que outrora estava ali no meio da idolatria de Moabe, mas agora foi redimida pelo Senhor e é conduzida então ao Deus de Israel. E você vai ver então uma confissão de fé muito clara da parte dela, quando ela diz para Noemi: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Agora note comigo então no versículo 1 deste capítulo 2, que há um novo personagem introduzido nessa narrativa. Diz assim o texto: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Veja, Boaz é trazido agora como alguém que é detentor de muitas posses. E isso traz um contraste com a situação em que Noemi e Ruth então se encontravam. Elas saíram cheias da terra de Belém e, como ela mesma diz, agora eu retorno vazia para esta terra, sem nada, sem posses. Então veja que a palavra do Senhor nosso Deus vai introduzir agora este personagem que será o resgatador da condição dessas 2 mulheres. E embora isso não seja evidenciado imediatamente nesses 3 primeiros versículos, ou seja, não vai ser evidenciado o que de fato ele vai fazer com relação a elas, e nem todo o desenrolar desse texto, mas nitidamente o autor deste livro, e principalmente o autor primário da Escritura, que é o nosso próprio Deus, conhecendo toda a história da redenção, ele conduz não só as ações dos homens, mas também de maneira gloriosa ele vai dispor cada palavra que é registrada nessa Escritura. Então, anteriormente, você teve aquele homem que conduz a sua família à morte, pelo pecado, pela desobediência e pelo afastamento do Senhor. E ele colhe as consequências disso. Mas agora, então, o capítulo 2 traz aquele homem, Boaz, que conduzirá a sua família à vida e à proximidade com os mandamentos do Senhor. Em primeiro lugar, nesse texto, então, é importante nós sabermos quem é esse Boaz que foi trazido pela Escritura. Para isso, então, eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 7, no verso 21. O nome de Boaz aparece poucas vezes na Escritura. E uma das vezes que ele vai aparecer se encontra aqui no livro dos Reis. 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. Salomão já havia edificado os palácios, Salomão então está edificando o templo para o Senhor, e veja o que ele diz no verso 21. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Veja que interessante isso. Este homem que foi representado, que foi anunciado agora no início do capítulo 2, que não havia nenhuma menção sobre ele na Escritura, lá na frente no livro dos Reis, na construção do templo, veja que Salomão vai fazer uso do nome dele para uma das colunas de sustentação deste templo. Alguns comentaristas vão dizer que a referência dessa coluna no templo se dá pelo nome em hebraico de Boaz, que quer dizer força. No caso, uma força que é estabelecida em Deus, que é Javé. Mas a isso há uma referência maior com relação a isso, com relação a esta coluna do templo. Para isso eu peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 7.
Apocalipse 3, a partir do verso 7, nós leremos até o verso 13. Peço que você tenha atenção nesse raciocínio a ser desenvolvido. Veja só, o nome agora foi introduzido no livro de Ruth. Este nome aparece poucas vezes na Escritura, ele é repetido posteriormente no livro de Reis como uma das colunas de sustentação do templo. Mas o que seria então essa referência, essas colunas de sustentação? Vejamos agora aqui em Apocalipse, no capítulo 3. Aqui nós temos a 6ª carta que é enviada a uma das igrejas da Ásia, e diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele faz uma referência, no caso, a Jesus Cristo, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tanto tem a chave para abrir portas quanto para fechar portas. Cristo é aquele que abre a porta do Evangelho. Cristo é aquele que abre a porta da igreja, tanto a igreja visível, aqui os membros no qual nós contemplamos, quanto da igreja invisível, que é a igreja triunfante, que será levada aos céus futuramente. E ele também não somente abre, quando ele também fecha para aqueles que são hipócritas, para aqueles que são mentirosos e malfeitores, que muitas vezes mentem, dizendo fazer parte do povo de Deus, mas no fundo não fazem parte do povo do Senhor. E o texto segue dizendo: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Conheço que tu tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele refere-se à graça que o Senhor Deus mesmo dá ao seu povo, à sua igreja. Mesmo conhecendo esta igreja, mesmo sabendo que ela tem pouca força nas suas próprias mãos, ainda assim a graça do Senhor é quem a sustém e quem a manterá todos os dias até a vinda de Cristo Jesus. Então ele diz no verso 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja, ele faz um contraste, tanto com aqueles que são mentirosos e desobedecem ao Senhor, e serão então subjugados diante desse Senhor. Todo joelho se dobrará diante de Cristo. Entretanto, nós, rendendo graças, louvores, por amor, exaltando o nome do Senhor, mas os inimigos do Senhor também se dobrarão diante deles, mas para a sua própria condenação. Então depois ele faz uma referência à igreja que tem guardado a palavra do Senhor, que tem perseverado na palavra do Senhor, e que como eles perseveraram no tempo da provação, assim também o Senhor Deus mesmo, por intermédio de Cristo Jesus, os guardará quando eles experimentarem provação maior sobre a terra. Então ele diz no verso 11: eis que eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então nós chegamos agora no verso 12, que é a ponte que vai ligar com o nosso texto desta noite. Ele diz então, preste atenção: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja só a primeira parte desse verso em Apocalipse. Ao vencedor, ao crente vencedor, falo-ei coluna e santuário, coluna no santuário da casa do meu Deus. E é exatamente o nome de Boaz que vem numa das colunas no qual foi edificado o templo do Senhor com Salomão, no qual foi estabelecida sobre a base e o fundamento que é o próprio Jesus Cristo. Então, ao crente vitorioso, eu falo-ei coluna da casa do meu Deus, coluna esta que jamais será deformada ou removida, mas ali haverá a inscrição do nome de Deus. Ou seja, sobre aquele crente que serviu ao Senhor com fidelidade, que sofreu pelo nome do Senhor, que honrou ao nome do nosso Deus, que viveu com dignidade, com respeito,
com amor à lei de Deus, com temor à lei de Deus, com compaixão para com o seu próximo, cumprindo então os mandamentos do Senhor, então você verá todas essas coisas, nós veremos futuramente isso nas próximas exposições, todos esses atributos sendo expostos dentro da vida de Boaz. Ao vencedor, falo-ei coluna da casa do meu Deus, e Salomão então nomeia a coluna do templo do Senhor com o nome de Boaz. É nesse contexto que está sendo estabelecida a história do nosso Redentor. Este primeiro versículo, com este nome de Boaz, não é simplesmente uma informação aleatória, não é uma coisa à toa que é trazida na Escritura. Tudo que é trazido na Escritura tem um grande propósito. Aqui está sendo introduzida, como desde o Gênesis, a história do nosso Redentor, Jesus Cristo. É dessa história aqui que virá a descendência de Davi, aquele que governará a Israel, tipificando a Cristo posteriormente com mais clareza como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, não só essa história de Boaz, aquilo que ele haverá de ser posteriormente é importante, como também quem é o próprio Boaz, ou seja, no sentido anterior, de onde ele veio. Talvez você não se lembre quem é Boaz ou de onde ele é procedente. Para isso eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1, na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 1. Mateus capítulo 1, a partir do verso 1. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Veja só no verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Então, de onde vem Boaz, irmãos? Qual é a origem de Boaz? Boaz é filho de Raabe. Você se lembra quem é Raabe? Ora, Raabe era aquela prostituta que havia sido salva lá no livro de Josué. Especificamente você vê isso no capítulo 6, a partir do verso 22, quando Raabe vai acolher os espias na terra. Essa é a descendência de Boaz. Ele tem a origem numa prostituta, em alguém que não fazia parte do povo do Senhor. Então Boaz conhece as pessoas que estão fora da presença de Deus. Ele conhece o estrangeiro. Boaz conhece a viúva, Boaz conhece o órfão, Boaz conhece aquele que estava fora, assim também como ele esteve fora um dia, como a sua mãe esteve fora um dia, mas que assim então foram enxertados, foram inseridos no meio do povo do Senhor. Então você verá posteriormente o favor que Boaz derramará sobre a vida de Rute, porque ele conhece essa história. Ele conhece a dificuldade e ele, sendo temente à lei de Deus, ele sabe o que ele deve fazer. E essa estrangeira não é citada poucas vezes dentro dessa nomenclatura. Tanto é que você lê o livro de Rute, você vai ver Rute, a Moabita, Rute, a Moabita, Rute, a Moabita. Sempre há essa referência a ela como uma estrangeira, alguém que não fazia parte do povo de Deus, mas que agora ali estava inserida no meio do povo do Senhor. E é interessante, irmãos, esse caminho que é traçado pelo próprio Senhor, nosso Deus. Ora, uma prostituta, alguém que vivia entregue à própria sorte, agora foi redimida pelo Senhor lá no livro de Josué. E essa linhagem que agora é trazida aqui, então mostra que o seu filho, que posteriormente no livro dos reis receberá o seu nome numa coluna do templo, é da linhagem do nosso Redentor. Perceba então a grandeza do Evangelho.
do governo do Senhor, não só sobre as ações dos homens, mas sobre tudo o que acontece, tanto como coisas quanto pessoas, que para nós muitas vezes são simples, ou até muitas vezes desprezíveis, ou até sem importância, mas que têm importante papel a desempenhar na história da redenção. Então você vê agora a partir do verso 2, ele dizer: Ruth, então a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Veja só, se você já assistiu a algum filme que mostra, geralmente você vê isso, os acontecimentos acontecerem em dois planos de fundo, enquanto algumas pessoas dirigem-se em umas ações, outras vivem a sua vida normalmente em outras ações, até que elas finalmente se encontram. É isso que acontece aqui. O narrador conhece a história, ele sabe tudo o que está acontecendo, então ele introduz: Boaz está aqui, um homem de muitas posses que é parente de Elimeleque. E na outra direção, a partir do verso 2, ele diz: aqui está Ruth, a moabita. Então ela se dirige à sua sogra dizendo: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ele traz no versículo 1, Boaz, um homem de muitas posses, rico. E como eu disse, isso faz um contraste agora com a situação de Ruth e Noemi. Agora nós temos o relato da pobre nora de Noemi, Ruth, a moabita. Aqui nesse versículo é evidenciada a sua situação humilde, a sua situação pobre. Pobreza essa, muitas vezes, irmãos, que é uma grande provação para a fé dos homens. A pobreza é sempre uma grande provação para a fé dos homens. Porque quando estão bem sustentados, eles tendem a se esquecer do Senhor, a confiar no seu braço forte. Para eles tudo está bem, para eles estão sendo abençoados, eles não se importam muito. Mas quando eles passam por dificuldades, quando aquilo que eles tinham ou costumavam ter começa a se esvair por meio das suas mãos, como areia, como pó, então muitas vezes a sua fé vai ser provada quando a sua conta vai fechar no negativo, quando você vai achar que sua despensa, o seu armário já não tem mais tanta comida assim, e você começa a se preocupar: o que é que eu vou comer na semana que vem? Será que eu vou conseguir fazer supermercado? Então você vai ser provado na sua fé quando a pobreza muitas vezes bate na sua porta. E é exatamente isso que acontece com Ruth e Noemi. Elas voltaram para Belém. Os irmãos lembram o que quer dizer a palavra Belém? A casa do pão. Ou seja, é onde há alimento, é onde o lugar onde o próprio Senhor Deus estabeleceu. É a terra que mana leite e mel. Mas ali elas não estão experimentando as delícias da terra de Canaã. Pelo contrário, o texto vai evidenciar a situação humilde delas. E isso é visto pela ação da própria Ruth, onde o texto diz que ela vai buscar espigas. Ou seja, o termo que é utilizado no hebraico é a palavra rebuscar, ou respigar. Ela vai colher, ela vai catar a espiga atrás dos ceifeiros. Não há plantação da parte dela. Ela não vai na própria árvore tirar aquilo que ela precisa, ela vai catar, colher aquilo que sobrar do campo dos outros. Aquilo que os outros não colheram para si, é isso que ela vai buscar para sustentar a si e a sua sogra. É interessante que ela vai pegar aquilo que está caído no chão. E isso que está caído no chão não é algo à toa. Porque veja, isso era uma lei da parte do Senhor. Se você puder abrir sua Bíblia em Levítico, no capítulo 19, a partir do verso 9. Levítico 19, a partir do verso 9, ele diz: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscará a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. E a instrução da lei de Deus por parte de Moisés
repete isso mais na frente, no capítulo 23, no verso 22, algumas páginas depois, ele vai repetir a mesma coisa. Quando cegardes da vossa messe, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ele repete isso na festa de Pentecostes. Ele vai repetir isso posteriormente em Deuteronômio, no capítulo 24, dos versos 19 a 22, quando ele diz: quando o teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um fecho de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva ele será, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Isso era uma lei da parte do Senhor, que aqueles que tinham campo, que produziam, deixasse algumas coisas para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, ou seja, para os necessitados, para aqueles que precisam de auxílio e de sustento. Não é essa bem a realidade que nós vemos hoje. Ora, vivemos em um governo que tem muitos auxílios àqueles que são mais necessitados. Mas esse auxílio geralmente é tirado por meio de impostos daqueles que têm mais condição. Então se taxa aqueles que têm mais condição, retira-se impostos deles, e desses impostos retirados é que se distribui então para os mais necessitados. Porque geralmente quem tem condição não busca muito auxiliar aquele que é necessitado. Ou quando busca, auxilia com aquilo que não lhe faz falta, aquilo que não vá interferir no seu orçamento, na sua condição de vida. Ou seja, você oferta àquele a quem precisa, ou sustenta ao necessitado com o mínimo do seu sustento, com a menor parte daquilo que você recebe. Muitas vezes, então, o Estado força você a dar impostos e tributos para que assim, então, se tenha alguns auxílios a alguns necessitados. Embora nós não estamos julgando se é justiça ou não a forma que se faz, ou se todos esses auxílios são válidos ou não. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes os homens não têm esse cuidado. Diferente daqui de Israel, havia uma lei da parte do nosso Deus que voluntariamente você deixaria algumas coisas que produzisse para aqueles que eram necessitados. Mas há um aspecto que precisa ser evidenciado aqui. Não é simplesmente um necessitado qualquer. Não é simplesmente alguém que não tem condição, que está lá dentro da casinha dele, que você vai deixar aquilo, pegar para ele e entregar na mão dele, para ele ser sustentado, como isso acontece com muita frequência. O pessoal fala até do Bolsa Família, né? Como se estivesse sustentando várias pessoas que não estão trabalhando. Mas veja só, não é essa a realidade que Deus estabelece. Deus estabelece que os pobres e os necessitados têm que ser sustentados, mas há um princípio para isso. Não é eles ficarem no conforto do lar deles, no seu próprio sossego, porque não tem condição, então eles têm que receber dos outros. Não é bem assim. O apóstolo Paulo vai escrever lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, que quem não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, para que você coma, você precisa trabalhar. Então você trabalhará e aquele que tem mais condição deixará para você aquilo que é necessário para o seu sustento. E é exatamente isso que Ruth vai fazer. Ela já havia feito uma confissão de fé anteriormente. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Ruth então pede à sua sogra: deixa-me ir rebuscar essas espigas que estão caídas. Porque ela confia que o Deus de Israel nunca a abandonará. Às vezes, e não poucas vezes, muitos de nós nascemos na abundância, no conforto. Muitos de nós não precisará passar por isso um só dia da sua vida, ter que sair aos campos mendigando espigas, atrás, como o próprio texto diz, atrás daquele que graciosamente a favorecer. Muitas vezes, aos olhos dos homens, algumas atividades, alguns trabalhos são desprezíveis.
É como se a pessoa estivesse se humilhando para fazer esse tipo de atividade, como se não tivesse sobrado mais nada para ela, então o que sobrou foi fazer esse tipo de coisa. E muitas vezes na nossa condição, e muitas vezes bem sustentados, nós não precisamos fazer isso. Rebuscar o que sobrou do campo. Eu hoje ter que você lembrar da sua condição e dizer, rapaz, eu que antigamente ia para o supermercado, enchia meu carrinho, comprar tudo que eu tinha, agora ter que ir ao campo de alguém, a uma plantação de alguém e ficar esperando cair alguma coisa para eu poder juntar, para sustentar a mim e a minha família. Para muitos isso é motivo de extrema vergonha. Mas isso não é vergonha para Ruth. Pelo contrário, a providência de Deus a tornou pobre. A providência de Deus retirou o seu marido. Mas foi justamente esse fato que a conduziu e a retirou da idolatria para a presença do Senhor. Então Ruth contempla essa situação mais simples e ela não diz, Noemi, eu tenho vergonha de rebuscar. Olha a situação que a gente tinha anteriormente, agora vou ter que catar espigas atrás dos ceifeiros. Mas Ruth não é assim. Ela entende a sua humildade. Ela confia, ela descansa no Senhor. Foi isso mesmo que ela disse no capítulo 2, no verso 17, que nós pregamos anteriormente. Ela diz, faça-me o Senhor o que bem me aprouver. Faça a mim o que o Senhor bem aprouver sobre a minha vida. Ela então conhece a lei de Deus. Ela sabe a ordem de Deus para com os estrangeiros. Ela sabe que tem uma relação fundamental entre alimento e trabalho. O fruto do trabalho é o alimento, é o sustento. Ruth não tinha nada no seu nome. Ela tem apenas uma oportunidade de ir ao campo, pela lei que o seu próprio Senhor Deus estabeleceu, e buscar alimento para ela e a sua sogra. E como o texto mesmo diz no verso 2, esperando o favor dos olhos dos donos dos campos, que fossem graciosos para com ela. Então esse versículo nos chama a atenção para a humildade, a diligência que nós devemos ter, assim como Ruth teve em tudo isso. Veja que muitas vezes, quando nós estamos em uma situação às vezes complicada ou difícil, nós geralmente demandamos a outras pessoas que elas nos ajudem. Se nós passamos por dificuldades, geralmente nós exigimos, ou pelo menos, ainda que nós não falemos nada, nós esperamos que aqueles que têm mais condição façam isso. E muitas vezes nós mesmos não fazemos nada para mudar a nossa situação. Muitas vezes nós fazemos o quê? Reclamamos, murmuramos. Eu não tenho o que comer hoje, eu não tenho o que vestir, rapaz, está tão difícil, eu não consigo. Mas não faz nada para mudar essa situação. E muitas vezes nós falamos como se os outros tivessem a obrigação de vir nos sustentar enquanto nós ficamos aqui sem fazer nada. Ruth não é assim. Ruth não fica sentada na sua casa. Ruth não fica lastimando com a sua sogra a situação. Pelo contrário, ela confia no Senhor. Ela conhece a lei. Então ela pede autorização à sua sogra. E aqui a humildade dela é notória. Nós vimos isso no capítulo 2. Qual é a relação entre uma nora e uma sogra? É o filho, é o casamento. Ora, mas se o esposo havia morrido, qual a relação há agora? Nenhuma. Geralmente, como o mundo prega, nora e sogra não dão certo. E há sempre uma linguajar que é pejorativo, é uma cobra, isso aqui não serve para mim. As pessoas sempre falam mal das suas sogras. Não tem cuidado, não tem paciência, não tem amor. E isso é evidenciado claramente na situação de Ruth. Ruth não diz para a sua sogra, eu vou fazer o que eu quero, você não tem mais jurisdição sobre mim. A ligação que nós tínhamos agora foi quebrada. Não tem mais filho que nos ligue. Não. Não é assim que ela age. Ela pede autorização da sua sogra para ir buscar alimento para as duas. E o seu coração não contempla a murmuração. O seu coração não contempla a preguiça. O coração de Ruth não contempla a diversão. Ou então ficar aguardando alguém trazer algo para ela. Ela visa o trabalho. Se você se lembrar, como nós citamos, no cânon hebraico, o livro de Ruth se situa onde? Após o livro de Provérbios. Como Provérbios termina? Com a mulher virtuosa. Lembra do que a gente disse? O exemplo da mulher virtuosa agora é trazido em Ruth.
Uma mulher virtuosa certamente não gosta de comer o pão da preguiça. Jovens, então, aprendam com isso. Aprendam a diligência de trabalhar, de confiar em Deus, mas de também trabalhar. Por isso nós não devemos amar o sono, amar a preguiça. Vou deixar de trabalhar, vou dormir só mais um pouquinho. Principalmente, às vezes, a quem é home office ou, às vezes, a quem não deve nenhuma satisfação a um superior. Muitas vezes estende, sabe a diligência que tem que ter, sabe o trabalho que tem que fazer, mas estende a preguiça. Se entrega ao sono. Nós não devemos fazer assim, não devemos amar o sono, a preguiça, simplesmente o divertimento ou ficar à toa com a nossa vida, mas nós devemos amar ao trabalho. Ruth ama ao trabalho, ela pede autorização à sua sogra para trabalhar duro. Não é um trabalho simples, ela vai para o campo buscar o sustento para elas. E o próprio texto diz posteriormente, quando Boaz chega, quem é esta moabita? Aí o seu servo vai dizer, ela veio e está colhendo desde de manhã cedo até agora. Ela foi para trabalhar o dia inteiro para sustentar a sua casa, como um exemplo de mulher virtuosa. Veja, meu irmão, o comentarista Matthew Henry vai dizer que Ruth não chega para sua sogra e diz, sogra, deixa eu ir ali no campo, só respirar um ar puro. Rapaz, a gente passou tanta coisa, né? Morreu o Elimeleque, morreu o meu marido, agora nós viemos para Belém e nós não temos sustento. Ai, meu Deus, eu estou desesperada, eu preciso respirar um ar, eu estou cansada. Tanta coisa sobre a minha vida. Não é isso que ela diz para a sua sogra. Ela não diz para a sua sogra, deixa eu ir ali visitar minhas amigas no campo, deixa eu ir conversar com as outras senhoras, deixa eu ir ali descansar um pouco. Olha tudo que eu passei, eu preciso desopilar a minha mente. Não é isso que Ruth traz. Ela diz, deixa-me ir rebuscar para trazer sustento para a nossa casa, porque nós não temos mais marido. Ela é um exemplo, tanto para homens quanto para mulheres, tanto para jovens, um exemplo de humildade, um exemplo de diligência no seu trabalho, de respeito e honra à autoridade, e ainda mais de dependência da graça de Deus. Ou seja, ela faz aquilo que a lei do Senhor permite e até onde a lei do Senhor permite. E veja só que maravilha, muitas vezes no cumprimento dessa lei, sabendo o que deveria fazer, sabendo que havia uma lei que permitia que ela fosse buscar ali sustento para a sua família, de rebuscar no campo, é no cumprimento dessa lei que ela vai encontrar a Boaz. Veja então no verso 3, diz que ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Veja só, Ruth sabia o que tinha que fazer, mas não sabia o que aguardava ela. Ela simplesmente confia na providência do Senhor, que haveria de levantar alguém que fosse gracioso com ela, como nós vimos no versículo 2. Ela disse, deixa-me ir até que chegue alguém que demonstre graça aos meus olhos. Ela confia na providência de Deus, que alguém haveria de prover sustento a elas. Então, todo modo como ela age reflete esse princípio de confiança. Ela não buscava, na verdade, um marido como órfã. Veja lá no capítulo 2 o que é dito. Tinha Ruth e tinha Orfa, as duas noras. Então, Noemi diz para elas, olha, não tenho mais marido, não tenho mais como produzir filhos para vocês. Voltem para a casa dos seus pais. Depois de Noemi insistir, o que Orfa faz? Quando ela insiste, não tem marido mais para você, ela deixa Noemi, ela deixa a direção do povo do Senhor, e o texto vai dizer que ela volta para os seus deuses. Mas não é isso que Ruth diz. Ruth diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth não está buscando um marido, ela simplesmente foi buscar sustento para a sua casa dentro do que a lei permitia.
Ela diz então que ela segue os ceifeiros buscando alimento e por casualidade, então ela entra nos campos de Boaz. Veja que interessante isso, por casualidade, ela não esperava isso. Não era algo planejado da parte dela. Ela não sabia a quem pertencia aquele campo. Não havia motivo secundário para ela estar ali. Mas a providência de Deus conduziu cada um dos seus passos até que ela chegasse naquele campo. Deus, então, de forma sábia, ordena esses pequenos acontecimentos que aos nossos olhos aparentemente são acidentais, mas que resultam na sua própria glória e no bem do seu povo. Muitos então dizem, mas para que esse zelo com as coisas do Senhor? Para que obedecer à lei de Deus dessa forma? Não precisa disso, nós podemos ser mais suaves com relação à obediência. Mas veja só o que acontece aqui, é obedecendo a Deus, que Deus então conduz Boaz até Ruth, é obedecendo a Deus que Deus vai conduzir Ruth até Boaz. Duas pessoas que amavam fazer o que Deus ordenava. E aqui então deixa um alerta claro àqueles que são jovens ainda, que muitas vezes pensam em se apaixonar, em amar e ter relacionamentos com aqueles que não são crentes, com aqueles que não amam ao Senhor. Cuidado com o caminho que você está seguindo. O fato de você ver alguns relacionamentos darem certo depois que entraram em relacionamento e a pessoa se converteu e agora faz parte da igreja, isso não é padrão no povo do Senhor. Isso não é padrão no povo de Deus. Pelo contrário, muitas vezes isso traz muito juízo sobre você e sua casa. Porque se o seu marido não se converter, a sua esposa não se converter, que situação você ficará agora? Como cuidará dos seus filhos? Como ensinará dos seus filhos? Ele levará o seu filho para a perdição, você tentará levá-los ao Senhor. O que será feito agora? Não é esse o padrão? Ruth, então, descansa na lei de Deus. Aprenda, então, com esses exemplos que são trazidos na Escritura. É no campo, é trabalhando, é cumprindo a vontade do Senhor, que é assim, fazendo o que deveria fazer. A partir daí que ela encontrará alguém que será seu marido e seu futuro resgatador. O verso 1, então, trouxe da parte de Deus, o Deus que conhece todas as coisas. Ele traz a Boaz, como eu disse para os irmãos, são duas cenas, como se fossem duas cenas de um filme. Ele traz, aqui vem Boaz, um homem de muitas posses, vindo de Belém. Nessa direção vem Ruth, a moabita, apenas buscando espigas, e por casualidade, por parte do texto, então ela adentra no campo, e Boaz vem na outra direção. Deus conduz todas as coisas. Ambos não tinham a intenção secundária de buscar casamento ou de buscar alguém para si. Ambos estavam apenas cumprindo a ordem do Senhor, sem imaginação, sem planejamento. Eles simplesmente obedecem. E veja só, o fato dele dizer que ela não tinha conhecimento, ou seja, que ela entrou por casualidade, isso não gera desespero da parte dela. Muitas vezes os jovens ficam assim, mas com quem que eu vou casar amanhã? Não tem ninguém aqui na igreja, eu não conheço ninguém, o que é que eu vou fazer? Ou então com relação ao trabalho, meu Deus, o que acontecerá com o dia de amanhã? Nós ficamos meses aqui nas quartas-feiras dando estudos sobre a tomada de decisões. Como nós tomaremos decisões, então, na nossa vida que sejam agradáveis diante do Senhor? Nós ficamos meses aqui trabalhando, como nós não devemos nos angustiar, nós não devemos nos desesperar diante das situações, sem saber o que vai acontecer. O que acontecerá amanhã pertence ao Senhor. A nós, a sua vontade preceptiva, os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Nós obedecemos a Deus e assim, então, nós esperamos que pela sua graça, então, nós seremos sustentados e supridos de todas as nossas necessidades. Nós esperamos, então, obedecendo a Deus, que Ele irá nos guiar até, então, nos mostrar o caminho e, então, nos abençoar. Sem planejamento nenhum, Ruth encontra a Boaz. Sem planejamento da parte dos homens. Mas Deus já havia planejado tudo. Deus já havia preparado tudo para este dia e para esse futuro encontro que nós veremos. Então, posteriormente, se Deus assim nos permitir.
Mas o que cabe a nós agora é: você consegue perceber a providência de Deus em todas as coisas? Você consegue perceber a providência de Deus na sua vida? Talvez você já seja casado. Quantos caminhos você não trilhou? Quantos caminhos seu esposo não trilhou? E muitas vezes nesses passos despretensiosos, é exatamente ali que vocês foram levados em direção um ao outro. Mas há algo maior por detrás disso. Quantos caminhos você não trilhou longe do Senhor, sem conhecer o Evangelho, mas nesse espaço que você trilhou, afastado do Senhor, Deus te conduziu até que você chegasse então no momento em que você ouviria a voz do Senhor, que você ouviria o Evangelho de Cristo. Então você se entregaria a Ele como seu único e suficiente Salvador. Da mesma forma como Deus guia a Ruth, da mesma forma como Deus guia a Boaz, da mesma forma Deus guiou a cada um de nós, não só nos nossos relacionamentos, mas principalmente com relação à nossa vida espiritual. Deus guiou cada dia da nossa vida, desde o nosso nascimento, desde que fomos gerados no ventre de nossa mãe. E se você é alguém que é da família da aliança, que já traz isso dos seus pais, como o Salmo vai dizer: desde o ventre da minha mãe eu me entreguei a ti, e tu és o meu Deus. Os eventos são casuais aos olhos do mundo, mas o povo de Deus é conduzido para a história da redenção. Aquilo que era natural ao mundo é algo casual. É guiado pelo Senhor para ser conduzido para a vinda do nosso Messias, a saber, Jesus Cristo. Que aplicações então nós podemos levar para casa hoje? Nós somos chamados nesse texto a aprender a confiar na providência de Deus. Ele guia a vida de cada um de nós. Ele nos dá tudo o que é necessário. Então, muitas vezes, por que nós andamos ansiosos com essa vida? Porque muitas vezes se turba o nosso coração. Porque muitas vezes os homens se desesperam diante das situações que são contraditórias. Mateus, no capítulo 6, verso 25, vai falar sobre isso. Não andeis ansiosos pela vossa vida, nem quanto ao que haveis de comer ou haveis de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Olhem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos seus vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam, contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque são gentios que procuram estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Os planos de Deus prevalecem sobre os planos humanos. A mensagem central deste capítulo é que a casualidade humana tem como fundo a providência divina. Por trás dos aparentes casos, dos acasos e dos encontros comuns trazidos no dia a dia dos homens, Deus expressa o seu cuidado. Para o que para você é natural e é comum do seu dia a dia, ou que é fruto do seu próprio esforço e trabalho, isso é demonstração do cuidado de Deus, é determinação providencial de Deus, é a graça do Senhor sendo desenvolvida na sua vida por meio da sua aliança. As coisas não acontecem à toa. Deus te conduz e te conduziu todos os dias, desde a sua infância até hoje, aqui, para você estar junto com o povo de Deus, louvar o nome do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós somos tão frágeis, tão sem fé, tão sem esperança. Muitas vezes nós somos guiados por circunstâncias. Mas agora aqui nós claramente percebemos o poder de Deus em conduzir toda a história. E não somente isso, nós conseguimos perceber a magnitude das Escrituras.
Cada palavra que é trazida aqui, cada informação não é sem razão. É nela. São nessas palavras que você encontra esperança para a sua vida inteira. São nessas palavras que muitas vezes você lê de qualquer forma, passa por cima e não se atém aos detalhes, não medita na lei do Senhor e acha que já cumpriu o mandamento do Senhor sem meditar, sem se dedicar, sem reparar naquilo que a Escritura está dizendo. É nessas palavras que você encontra a Jesus Cristo. Tudo que há na Escritura conduz a Ele, assim como toda a narrativa aponta para o Messias, aquele que foi verdadeiramente humilde, aquele que trabalha com o Pai até agora, aquele que realmente se compadece dos necessitados, aquele que conhece a nossa fraqueza, pois ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Por isso ele é fiel e poderoso para nos socorrer. Um dia nós estivemos longe, um dia nós éramos estrangeiros. Ora, vós antes que não erais povo, mas que agora são povo de Deus. Vós antes que não alcançaram misericórdia, mas que agora alcançaram misericórdia da parte de Deus. Um dia a graça irresistível do Senhor nosso Deus alcançou a cada um de nós. Ou talvez você esteja aqui agora, distante do Senhor. Talvez você nunca tenha considerado, ou talvez você já tenha ouvido tantas vezes e tenha relutado em se entregar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Outra vez você esteja sentado ao banco, mas sem ter verdadeiramente professado a sua fé. Talvez tenha até professado aqui na frente, mas apenas de lábios. Talvez sua vida se encontre distante do Senhor. Talvez você ache que tudo isso é natural. Talvez você ache que isso não tem importância alguma, que não vai dar em nada. Ora, o que importa é nós curtirmos essa vida, aproveitarmos, é nós nos mantermos na nossa condição que estamos. Mas não é assim. O Filho de Deus nos chama a comer e beber nos campos da salvação. Não como Elimeleque agiu com a sua família, quando tiveram fome, foram buscar sustento, auxílio para si, longe do povo do Senhor, nos campos de Moabe. Mas a palavra do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos chama para a salvação, nos chama para abandonar os seus pecados, a deixar a desobediência. E esse já é o terceiro sermão que nós insistimos nisso. Não vá para longe do Senhor, não abandone o povo do Senhor, não abandone a casa do Senhor. Não trate a reunião do povo de Deus como algo de sua menos importância, como se fosse algo da sua própria escolha. Você escolhe vir ou não, você escolhe adorar a Deus ou não, você escolhe vir de manhã, acordar cedo ou não. Não é assim. Se você é um crente em Cristo Jesus, você é chamado, assim como você viu no texto, a obedecer, a ter uma vida diligente, a não se deixar vencer pela preguiça. E quantos crentes muitas vezes se deixam vencer pela preguiça nos cultos pela manhã? É domingo, é dia de descanso. Eu assisti o filme até mais tarde, eu vou dormir agora até mais tarde. Tratam como algo de só menos importância. Mas a palavra do Senhor nos chama a abandonar o pecado, a deixar a nossa antiga condição e nos entregarmos a Cristo. Nós deixamos agora então os campos da morte e seguimos para os campos da vida. E maior do que Boaz em um casamento, nós temos a Cristo e uma união conosco, que é a sua noiva, que é a sua igreja. Maior do que a graça que Ruth encontra nos olhos de Boaz para apenas rebuscar, você tem a graça de receber o pão que desce dos céus, que é o próprio Jesus Cristo, aquele no qual você nunca mais terá fome. Nele você encontra água, no qual você nunca mais terá sede. O nosso Deus, que te elegeu antes da fundação do mundo, que te trouxe da perdição para a vida, te chama hoje a ser diligente, a trabalhar, mas a confiar e descansar no Senhor, certo de que Ele conduz para todas as coisas, para a salvação dos pecadores
para a edificação da sua igreja e para a glória do seu próprio nome. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos cantar, meus irmãos. Abramos os nossos hinários no hino de número 303. Vamos ficar de pé, os que puderem, e vamos cantar juntos o Pendão Real. Façamos a leitura da pergunta e resposta do breve catecismo de Westminster, pergunta 68. Leiamos. Pergunta: o que o sexto mandamento exige? Resposta: o sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Amém. Senhor nosso Deus, eterno, bondoso, justo e bom, o teu trono, Senhor, se estabelece para todo o sempre. E dos céus o Senhor governa e em sua providência dirige todas as coisas, não para que as coincidências aconteçam, mas para que fique vívido, Senhor, de que todas as coisas acontecem conforme o Senhor assim decretou, conforme o Senhor assim estabeleceu e conforme está na tua vontade, Senhor. Te louvamos e bendizemos pela tua palavra aqui, falada aos nossos corações, no intuito, Senhor, de que sejamos edificados e transformados por esta palavra, Senhor. Que não venhamos de forma alguma
enfraquecermos ao ponto de resignarmos, Senhor, a missão que o Senhor nos deu. Ao ponto, Senhor, de ficarmos inertes às coisas que acontecem. Pelo contrário, que confiados no Senhor, mesmo diante das dificuldades, nos ergamos e tenhamos a certeza em nosso coração de que o Senhor reina e reina para todo sempre. De que o Senhor conduz todas as coisas soberanamente para a glória do teu nome e para o bem daqueles que te amam. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu santo nome pelo cuidado do Senhor para conosco, como vimos na tua palavra aqui, como o Senhor falou ao nosso coração. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Pai, queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesta semana, que o Senhor continue nos conduzindo, a fim, Senhor, de que tenhamos bom termo, Pai, em tudo aquilo que empreendermos para a glória do Senhor. Em nossos afazeres, em nossas atividades, que o Senhor assim nos conduza para a glória do teu santo nome. Que façamos, Senhor, todas as coisas que nos são propostas honestamente e lembrando que fazemos ao Senhor e não somente aos homens. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, Senhor, os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez nos aproximarmos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais despertarmos para a Tua bendita palavra e para a prática, Senhor, desta palavra. Para que assim sejamos bem-aventurados, sejamos, então, servos fiéis ao Senhor, que ouvem a Sua voz e atendem ao Seu chamado. Bendito seja o Teu santo nome. Te rogamos por aqueles nossos irmãos que estão enfermos, te pedindo que o Senhor restabeleça, restaure a saúde de todos eles, Pai. Te pedimos que o Senhor também abençoe aqueles que estão sob tratamento e que o Senhor conduza todo o tratamento a bom termo para a glória do Teu nome. Aos que esperam procedimentos, Senhor, cirúrgicos, procedimentos para exames, Senhor, que o Senhor também conceda graça para que estas coisas sejam liberadas, para que elas venham a acontecer. Continua cuidando do Teu povo, continua conduzindo o Teu povo, Senhor, para que o Teu povo cada vez mais glorifique a Ti em tudo o que fazem. E assim, meus amados irmãos, idem em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as santas e benditas consolações do Santo Espírito do Senhor repousem sobre todos nós que aqui estamos, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Quero saudar aqueles que nos visitam pela primeira vez, são amigos dos nossos irmãos Portela Júnior e nossa irmã Camila. Diga os seus nomes para todos nós. Luiz, Analice, isso. Analice. Luiz e Analice, sejam bem-vindos. Já servem a Deus? Bendito seja Deus. Que coisa boa. Se sintam à vontade em nosso meio, venham mais vezes e que Deus os abençoe e os façam prosperar naquilo em que vocês empreenderem para o nome dEle. Nossa irmã Ruilane também, professora, seja sempre bem-vinda, minha irmã. Está em nosso meio, a mãe do nosso irmão seminarista Eliseu Júnior. Bendito seja Deus. Está lá, Natan, né? Está lá cuidando do Natan.
Muito bem, Deus seja louvado, né? Veio tudo a bom termo, graças a Deus. Meus irmãos, as nossas atividades semanais, quarta-feira, nossa reunião de oração e estudo bíblico às 19 horas, tratando sobre aquele tema de resolução de conflitos, que será o nosso irmão seminarista Eliseu Júnior. Domingo, se Deus assim nos permitir, escola dominical, às 9 horas da manhã. Lembrem-se de não somente trazerem Bíblia, mas também que seus filhos tragam Bíblia. Mas pastor, é classe única, sim, mas a gente tem um momento cultico antes da escola dominical. E eles precisam aprender a abrir a palavra, a ficar em pé, todas essas coisas. Lembrem-se de fazer isso. No domingo à noite, o nosso culto solene, se assim o Senhor nos permitir, às 18 horas e 30 minutos. Neste sábado, dia 31, haverá intercâmbio da almocidade, juntamente com a Pissarreira aí. Pissarreira, Planalto Uruguai, Porto Alegre e Parque Jurema. É muita gente, viu? Muita gente. Se tiver lanche vai pesar, mas é muita gente. 4 igrejas. Mas bendito seja Deus. Peço aos irmãos que se organizem para estarem presentes lá, ok? E as mulheres, haverá aqueles 3 eventos num só, né? Da Sinodal. Dia 31 também, lá na Igreja Presbiteriana da Pissarreira. As jovens também são convidadas, adolescentes, a participarem. Tem mais algum aviso? O dia do jovem presbiteriano é que dia? Dia 7, lá no Parque Jurema, pregação da palavra pelo reverendo Jefté. 19 horas? 19h30. Não é isso? 19h30, dia 7 de julho. Junho. Deixe marcado na sua agenda para você poder participar também desse evento organizado pela Sinodal. Vai ter gente, muita gente também. Prestigiem esse evento e sejam edificados na palavra do Senhor. Tem mais algum? Não havendo mais avisos, com oração silenciosa, nós estamos despedidos ao nosso momento de comunhão ali atrás. Que Deus nos abençoe.